Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante. Amém. Vamos ler esse texto aqui, são 3 versículos, do 12 até o 14, que diz assim: Pois, Hebreus capítulo 5, do 12 ao 14, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Pode tomar o vosso assento. Nós queremos falar nesta noite sobre a maturidade que Deus exige da igreja. Muito mais nos dias atuais em que vivemos, nós como igreja desta geração, como obreiros desta época, há uma grande necessidade de nós sermos crentes realmente maduros na fé. Queridos irmãos, nós sabemos que todos nós começamos como meninos, como crianças. É impossível nós iniciarmos a nossa vida cristã já adultos, mesmo que nos criamos em um lar cristão. Sempre vai chegar um momento em que, quando ainda criança ou adolescente ou jovem, a pessoa vai fazer um concerto com Deus, vai reconhecer a necessidade do perdão de Deus. E a partir daí ele começa então uma caminhada em crescimento, em maturidade. E todos nós passamos por isso. Porém, na medida do tempo, esse tempo que nós passamos na imaturidade varia para cada pessoa. Às vezes varia porque nós não temos alguém que nos ensine aquilo que nós gostaríamos ou precisamos aprender. Mas há esta necessidade de aprendermos para poder crescer em maturidade. Então, o tempo de menino, de criança, ele é necessário nas nossas vidas. Porque é nesse tempo que nós aprendemos. Quando criança, aprendemos a caminhar, falar, mas é um tempo que nos parece que ele é tão confortável, esse período, que muitos não querem avançar, porque é confortável permanecer ali e ser atendido pelos outros. Quando chora, os pais vão lá e levantam. A mãe já sabe o tipo de choro, se é fome, se é saudade. As mães conhecem o choro das crianças e já levam o que ela precisa. E nós, como cristãos, muitas vezes passamos por isso e gostamos. Porém, a maturidade cristã, ela é requerida para as nossas vidas cristãs. A Bíblia
ela nos leva a entender que o cristão, principalmente nós obreiros, não podemos permanecer na imaturidade. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 13, o verso 11. Paulo escrevendo, ele diz: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele entendeu, quando ele passou de fase, ele entendeu, olha, cheguei à conclusão de que eu fazia umas coisas que eram coisas de criança. E agora eu comecei a fazer coisas diferentes, e não são mais de meninos, mas de homem. Nós podemos ver Hebreus 6:1, a Bíblia diz: avancemos para a maturidade. Avancemos quer dizer, todos nós devemos avançar. E esse avançar é para a maturidade, é porque estavam imaturos e precisam maturidade. Filipenses 3:12, e os versículos seguintes dizem: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, prossigo para o alvo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Quer dizer, esquecer aquilo que ficou para trás. Porque muitas vezes nós praticamos atos, falamos imaturidades. E a nossa geração é melhor, porque antigamente não tinha, né? Não era gravado as mensagens. E quantas coisas a gente falou nos púlpitos, né? E não ficou gravado. Graças a Deus por isso. Porque a imaturidade existia. Né? Mas às vezes vem na nossa memória e a gente fica imaginando: olha o que eu falei, olha só como eu agi, que criancice. Mas nós crescemos e Deus nos dá força para continuar. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O foco, a meta, é alcançarmos Cristo em sua maturidade. Mas isso, com esse corpo carnal, é impossível. Mas eu sempre digo, Deus quer ver em nós o desejo de sermos maduros, de alcançarmos esta medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o foco, a meta, o objetivo perfeito que Deus quer ver no nosso coração. Então, irmãos, igreja, vamos buscar o amadurecimento. Nós não podemos permanecer na imaturidade. Por quê? Alcançar a maturidade, além de necessário, a pessoa deixa de correr riscos quanto à salvação. Porque a pessoa imatura, ela é inconstante, ela não tem firmeza, ela não tem base, e muitas coisas podem fazê-la desistir da caminhada. E às vezes a gente vai ver algumas situações e vemos que a situação se complicou, a pessoa não tinha maturidade para suportar e acabou desistindo de seguir esse caminho. Então, a maturidade é necessária porque ela também tem muita influência na salvação do homem. A maturidade também é auxiliar no crescimento da igreja. Porque o imaturo, ele precisa de atenção, ele precisa ser servido, mas o maduro serve, ele dá atenção.
Então, quando nós temos uma igreja imatura e poucos para dar atenção para os novos membros, nós temos dificuldades e a igreja começa a ter problemas no seu crescimento. Mas agora, quando se inverte isso, nós temos uma grande quantidade de irmãos, obreiros, maduros dentro da casa do Senhor. Eles vão ter facilidade de acolher as pessoas, de atender, de servir, e a igreja cresce. Também é ter facilidade para aceitar a disciplina de Deus, tanto quanto os desafios que virão. Porque Deus olha para o nosso nível de maturidade e Ele nos desafia para certas coisas. E quando nós não estamos prontos, Deus nos disciplina, Deus nos coloca em lutas, em provações, com a finalidade de amadurecermos para assumirmos responsabilidades maiores. E quando nós não amadurecemos, nós temos dificuldades de aceitar as disciplinas de Deus na nossa vida. Então, ser maduro é se comportar adequadamente dentro dos parâmetros bíblicos. A Bíblia nos ensina todas as coisas, como agirmos, como falarmos, o que a salvação faz na nossa vida, e nós deixando que o Espírito Santo faça a obra completa, e nós nos dedicando ao ensino, ao estudo da palavra, nós amadurecemos. Mas tem um grande problema, que é não passar da imaturidade, mas permanecer nela. Esse é o problema. Porque tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas não conseguem amadurecer. As suas atitudes condizem com isto. E isto é prejudicial à vida espiritual e também à igreja no seu modo geral. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos, nós temos algumas coisas que nos trazem lições. Versículo 12, ele começa dizendo: quando já deviam ser mestres. O que isso quer dizer para nós? É que muitos se recusam a amadurecer. Eles deveriam ser mestres pelo tempo que estão dentro da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. Já deveriam estar ensinando, discipulando pessoas, mas estão precisando de orientação, muitas vezes por anos, estagnados no mesmo local, espiritualmente. E isso traz problemas para a igreja. Isso causa problema. O imaturo, ele causa mais problema do que o novo convertido que está sendo alicerçado na palavra de Deus. E a gente nota que há uma dificuldade tão grande em conviver com pessoas imaturas dentro da igreja, que muitas vezes até os novos convertidos eles ficam olhando e pensando, mas eu não imaginava que veria situações semelhantes dentro da igreja. E nós temos que ouvir, temos que aconselhar, temos que dizer que todos nós somos falhos, errantes, pecadores e dependentes da misericórdia de Deus. Mas o Espírito Santo quer amadurecer a todos. Todos têm o direito da maturidade, mas nem todos querem avançar, sair do comodismo e enfrentar os desafios que a vida cristã nos oferecem. E nós vemos tantas coisas, porque conviver com pessoas assim, imaturas, muitas vezes elas são desconfiadas. Vocês já notaram?
Às vezes a gente está num local e certas pessoas ficam olhando para a gente. E a gente pensa, eu tenho que ir lá cumprimentar, senão vai ficar chateado comigo. Mas são cristãos. Não deveria acontecer isso. Se entristecem com muita facilidade. Mas são cristãos. E como sabemos aonde estão as pessoas imaturas? E nós vamos analisar alguns pontos. Geralmente eles são exigentes. Sempre tem algo a reclamar, a murmurar. Mesmo sabendo que há dificuldades de entender muitas coisas, de fazer muitas coisas. Na igreja se tem dificuldades, mas são exigentes. E às vezes dão a ideia, mas não participam da situação. Uma situação, o irmão me procurou e disse, olha, tem um irmão na congregação, ele tem excelentes ideias, a gente marca, mas no momento que nós vamos fazer, ele nunca pode estar junto. Resolve. Eu só dar ideia e dizer, estão fazendo porque eu dei a ideia. É imaturidade. Nós vemos pessoas que sempre estão com a razão, não abrem mão da sua razão. Dificuldade de perdoar as pessoas, e isso carregam mágoas por anos. Parece que Deus tem que vir e arrancar do seu coração as mágoas enraizadas, mas sempre vão lembrar, um dia um irmão me disse tal coisa, um dia eu sofri tal situação, e aquilo carrega por anos, impedindo a bênção total de Deus na sua vida. São imoralidades, ou seja, são imaturidades, são inflexíveis. Se não é do meu jeito, eu não participo. Ou se não é assim, não vai dar certo. Eu estou dizendo que não vai dar certo, e no momento que não dá, eu falei que não ia dar certo. Queridos, uma das características das crianças é que elas sempre querem fazer as coisas do seu jeito, da sua própria vontade, e choram, esperneiam, fazem birras, e quem tem filhos pequenos sabe disso. E às vezes nós encontramos crentes com as mesmas atitudes. Por isso é difícil de apacentar, é difícil de conviver, é difícil de ter comunhão com pessoas imaturas. E eu estou falando aqui para uma igreja madura, com 85, 86 anos de existência. Mas é inevitável que haja imaturos em nosso meio, que não gostam de ser confrontados com a palavra, que geralmente não estão no culto de ensino, porque não conseguem engolir o alimento sólido. É só por isso. Mas seguindo, nós temos aqui também o versículo 12, continuando, ele diz, novamente necessidade de alguém que lhes ensine os princípios elementares. Paulo, ou seja, o escritor aqui aos Hebreus, ele estava dizendo, pelo tempo que vocês ouviram a palavra, já deveriam ser mestres. Mas mesmo assim, eles não ouviram, não entenderam a palavra. Volta e meia, alguém precisava novamente ensinar princípios básicos da palavra de Deus. E às vezes a gente conversa com pessoas que estão com problemas no casamento, situações financeiras, familiares, se envolvem em problemas desnecessários. Por quê? Porque não conhecem os princípios bíblicos. Não tem costume de ler, de orar,
de ter comunhão com Deus, e isso dificulta a maturidade, porque não entendem a palavra de Deus, não têm o desejo de entender, e então não se desenvolvem. E muitas vezes, pessoas que conviveram com ele lá no passado, cresceram, amadureceram, e eles só olham de longe, ficaram lá para trás, porque não tiveram o desejo de prosseguir aprendendo mais da palavra de Deus. E nós vemos que não se importam com escola teológica, com escola dominical, com cultos de ensino. Para isso, para eles é tudo desnecessário, porque não tem desejo. Eu conheci pessoas que, quando surgiu o discipulado, mesmo há muitos anos na igreja, eles se matricularam no discipulado e disseram: olha, eu preciso fazer, porque eu não tive esse ensinamento quando eu me batizei. Isso é desejo de crescer, é desejo de amadurecer, de querer fazer parte da igreja como corpo e crescer junto com esse corpo, e não ficar estagnado há anos. Queridos, muitas vezes nós vemos que estas pessoas não têm estrutura para ouvir algo sólido, e isso lhes dificulta. É como uma criança está acostumada a beber apenas o leite, mas no momento em que começa a se dar comida, não pode dar algo sólido, não vai cair bem. E por que não estão aqui? Geralmente os imaturos, porque não consegue, não passa da intelectualidade, não conseguem aceitar as verdades bíblicas, que são aquilo que nos mantém de pé, que nos mantém firme, é a palavra viva, a palavra da verdade. Em 1 Coríntios 3, 2 e 3, está escrito assim: eu lhes dei leite para beber, não pude, Paulo está dizendo, eu não pude alimentá-los com comida sólida, porque quando Paulo conversou com eles, já entendeu, não amadureceram, não podem receber comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? A imaturidade, ela está associada com a carnalidade. Quando o homem não deixa o Espírito Santo regenerar a sua vida, ele fica com uma conversão apenas intelectual, ele entende o Evangelho, mas só racionalmente, ele não se doa, ele não aceita totalmente. Eu posso aceitar isso, mas isso não. E aí ele fica entre a carnalidade e a espiritualidade, e nós sabemos que Deus, ele não aceita nada pela metade, ou é tudo ou nada. Então, nós não podemos ficar aí, porque aí nós não queremos a regeneração, não buscamos a santificação, e sem santificação ninguém verá o Senhor. É por isso que a imaturidade é perigosa, prejudicial à vida cristã, e corremos o risco de perdermos a salvação. Então estas pessoas continuam sem deixar as práticas mundanas, às vezes causando escândalo dentro da igreja, dando mau testemunho, impedindo o crescimento da noiva do Cordeiro. Queridos, o crente imaturo causa problemas desta natureza, porque não tem forças
Porque se nós começarmos a nos alimentar só de leite, de manhã, meio-dia e à noite, nós perdemos todas as nossas forças, não conseguiremos carregar a nossa cruz. Mas o alimento sadio, forte, sólido, vai nos dar força para continuar. Mas o que eles preferem? É só o leitinho. Receba a bênção, meu irmão. A vitória é tua. Quem tem promessa não morre. Aí está tudo bem, mas para eles isso é tudo leite. Para crianças. Não que não podemos ouvir, mas antes precisamos deste sólido. Renúncia, arrependimento, santificação, desejo de orar a Deus, buscar a Deus. Isso nós vemos com tanta dificuldade. O irmão Pedro estava falando da campanha de oração, nós estamos aqui em 10, 12 pela manhã. É muito pouco, irmãos. Teve uma consagração do círculo de oração aqui e veio um coral que estava escalado. Eu não vi nenhuma daquelas irmãs dobrar os joelhos para orar em uma consagração que tinha jejum. Depois que louvaram, foram para casa. Como que nós queremos maturidade? Como que nós queremos ser exemplo, dizer que somos cristãos, se nós não conseguimos orar? Se nós não conseguimos ter comunhão com os irmãos? E a nossa imaturidade, ela se sobressai muitas vezes. As virtudes se escondem porque nós temos uma imaturidade que se sobressai na nossa vida. Queridos, o alimento que recebemos define quem somos. Quem você é? Que tipo de alimento você gosta? E às vezes, tem muitos crentes que se acham maduros, que não precisam ser ensinados. E existe aquela frase muito falada: quem não senta para ouvir, não pode levantar para ensinar. E muitos que se acham maduros, se nós conversarmos com eles, vão dizer: eu tenho capacidade de ser um presbítero melhor do que o fulano que está lá em cima. Mas não consegue ouvir uma palavra de confronto. O seu coração não está pronto, seus ouvidos não conseguem aceitar uma palavra pura, verdadeira, que lhe chama a atenção, que limpa a sua vida, mas querem estar aqui. Mas aqui, nós podemos olhar para os homens que aqui estão. São homens maduros, que têm comunhão com Deus, que nós podemos escalar aqui, como o irmão Gilney falou domingo. Hoje estou eu, mas poderia estar qualquer outro e Deus iria usar da mesma forma, porque graças a Deus, nós temos um quadro de obreiros em Uruguaiana maduros. E se você que é da igreja, que ainda não chegou aqui, você tem esse desejo, a Bíblia diz: excelente obra deseja, mas busque maturidade, busque conhecimento, busque graça, cresça na vida espiritual, porque a igreja precisa de mais pessoas se doando, se dedicando para que a igreja cresça, e muitos estão aí estagnados, parados no caminho, sem crescer. Quando nós paramos de crescer, a igreja também para, e nós não podemos continuar desta forma. O alimento que recebemos define quem somos. Do que você está se alimentando? Queridos, a realidade é que são muitos meninos inconstantes, que não suportam ouvir as verdades da palavra de Deus.
E às vezes a culpa não é da Bíblia, é do pastor. Porque o pastor é duro, o pastor não tem amor, o pastor só quer bater. Mas não é. É que se eu não tenho condições de ouvir, eu não venho ouvir. E às vezes a gente se alegra que a igreja está cheia. Se nós tivesse aqui culto de prosperidade, nós estaríamos terça-feira com as 2 galerias cheias. Mas se é de ensino, nos entristece porque diminui o público. Mas eu volto a dizer, aquilo que eu ouço define quem eu sou. Meus irmãos, nós não podemos colocar uma carga pesada nos ombros de quem não consegue carregar. E eu só me fortaleço com palavra sólida. Se eu continuar ouvindo só leite para criança, eu nunca vou conseguir carregar uma carga maior. E Deus sabe disso. Então não tem como eu querer crescer se eu não amadurecer. Para mim crescer, para mim ter uma posição dentro da igreja, diante de Deus, eu preciso amadurecer. O amadurecimento é necessário. O versículo 13 encerra dizendo, ou seja, começa dizendo: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Então, nós chegamos a esta conclusão: se alimenta de leite, é inexperiente. O versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E é lógico que adultos preferem um alimento sólido. Vamos nos reunir domingo. Geralmente é para comer um churrasco. Ou vamos levar um copo de leite, cada um leva um copo de leite. Será que vai alguém? Somos adultos. Nós queremos comida sólida. Não é assim? Então, muitos têm o prazer de praticar a palavra de Deus e exercitar a fé. E eles sabem discernir não somente o bem, mas também o mal. Sempre estão preparados, porque eles conhecem, eles têm comunhão com Deus, têm discernimento. E às vezes o inimigo quer trazer algo para desestabilizar a vida cristã. Ele sabe, não, isso é coisa do mal. Eu não vou por esta porta, por esse caminho. Mas conhece também o bem, faz o bem, recebe o bem, tem comunhão, pratica as coisas que a Bíblia nos ensina. E fazendo um paralelo, é maravilhoso trabalhar com pessoas maduras. E maturidade não quer dizer pelo tempo, mas pelo conhecimento, por aquilo que gosta de ouvir e de praticar, de discernir. E são pessoas que geralmente têm o fruto do Espírito. Fazem as coisas com amor, com alegria, com mansidão, sempre estão alegres, são pacíficos. Às vezes numa reunião a gente vê, alguém levanta uma situação, o outro combate aquela situação, mas sempre tem aqueles pacíficos. Não, vamos encontrar um meio termo. Não vamos nos estressar por qualquer coisa. São pacíficos, são longânimos, suportam as imaturidades dos outros. Às vezes têm perdas, eles têm perdas, deixam a sua razão de lado para não magoar ninguém. Mas são longânimos com o irmão, para continuar tendo comunhão uns com os outros. Uma coisa que são fiéis a Deus e dominam a língua. Há poucos dias eu falava com a irmã e eu dizia,
às vezes nós estamos com a cabeça cheia, pronto a explodir, mas eu seguro a língua, domínio próprio, e é maturidade. Não vou dizer, eu poderia dizer, eu tenho razão, eu tenho argumentos para falar, mas a maturidade não permite eu falar, porque depois eu vou ter problemas maiores para resolver. Então, eu seguro a língua. Queridos, dominam os seus impulsos, não se iram com facilidades. São cristãos maduros. E uma igreja madura é muito bom de trabalhar. Não se acham os melhores. Sempre vai ter alguém que pode auxiliar. Nunca estão sozinhos. Eu fiz. Eu que dei a ideia. Eu que estava lá. Não, nós vamos fazer. Nós faremos. Nós estamos juntos nesse propósito. E Deus se agrada das nossas ações. São flexíveis, entendem as situações com facilidade. Às vezes, quando nós somos inflexíveis, as coisas não funcionam. Nós afastamos as pessoas. Eu não vou trabalhar com o pastor Leandro porque se não é do jeito dele não funciona. E eu acho que não pode ser assim. Nós temos que ter ideias, nós temos que ser ouvidos. E trabalhar com flexibilidade é uma maravilha. O maduro, ele se alegra com a vitória dos outros. Como está difícil isso, irmãos. Se alegrar com a alegria dos nossos irmãos. Contentar-nos, ficarmos felizes, demonstrar isso. Às vezes nós não dizemos nada, mas se o irmão estiver precisando, eu tenho um monte de palavras, um monte de frase para mandar, mensagem todo dia. Mas quando ele está bem, eu tenho dificuldades. E Paulo escreveu ali, que eu estava lendo, porque há ciúmes e briga entre vocês. O que isso mostra? Imaturidades. E mais, para encerrar, o maduro direciona a glória para Deus. Tudo que ele faz, com alegria, com mansidão, com paciência, e encerrando tudo, deu certo, amém, a glória é dele. Se deu errado, eu vou tentar melhorar para que depois eu possa destinar a glória para ele mais uma vez. Queridos irmãos, nós precisamos entender que prudentes, maduros, confiam em Deus e não causam problemas para ninguém, ou pelo menos evitam a todo custo causar problemas para o nosso irmão. Maturidade é fundamental para o crescimento da igreja, como eu já falei aqui. O crente maduro tem condições de discipular os novos convertidos. E nós estávamos numa reunião com vários irmãos ali, nós estávamos explicando, nós precisamos de uma igreja madura para acolher pessoas que vêm lá de fora e precisam ser acompanhados. O discipulado não é apenas os 3 meses de aula lá em cima. Ele se batiza, mas nós precisamos acompanhá-los para amadurecer. As pessoas precisam ser confrontadas com a palavra de Deus. Nós estamos, muitas vezes, pregando um evangelho muito fácil. Não há confronto. E esta geração está se criando como crianças, não amadurecem. E a culpa é da igreja, porque nós precisamos ensiná-los a andar no caminho correto, amadurecerem, para também serem discipuladores daqueles que virão. Não adianta nós reclamarmos das gerações passadas, nós precisamos fazer a nossa parte.
A maturidade também é fundamental diante da sociedade, porque o crente deve ser luz, o crente deve ser sal. E às vezes lá fora, as nossas imaturidades causam nas pessoas que não são crentes um afastamento da igreja. Se eu disser lá na empresa que sou cristão, mas a minha imaturidade se sobressai, eles não vão aceitar um convite para vir num culto aqui na minha igreja. Mas também, e mais importante, a maturidade é muito importante diante de Deus, é fundamental, porque quanto mais nós amadurecemos na fé, mais fiéis nós somos, mais servos nós queremos ser, porque no reino de Deus gira ao contrário. Se eu quero chegar mais próximo de Deus, se eu quero um cargo maior, eu preciso servir mais. E Jesus explicou isso em Marcos 10, 43 e 44. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Maturidade. Nós não podemos, e eu convoco os obreiros, pregadores, encarregados, não vamos dar só leite para aqueles que nos ouvem. Nós precisamos dar um alimento sólido, porque no momento em que nós queremos dar uma responsabilidade para o membro, ele não vai poder suportar. Mas se ele está bem alimentado, bem fortalecido, encaminhado dentro da palavra de Deus, ele vai ter condições de seguir e fazer um lindo trabalho, nos auxiliando a levar a palavra de Deus para os outros. Então a maturidade é necessária, e só poderemos assumir responsabilidade e carregar cargas, inclusive a Bíblia diz, uns dos outros, quando estamos fortes, maduros. A sociedade deve olhar para a igreja e entender, ali existem pessoas maduras, bem crentes, que não se incomodam com qualquer coisa. A luta vem, o inimigo ataca, mas ele está firme, porque ele tem convicção da palavra que fez morada na sua vida, e vai continuar. E o imaturo tem essa dificuldade, mas eu creio que esta igreja, você que aqui está, que participa dos cultos de ensino, que lê a palavra, que tem comunhão com Deus, você é maduro, e Deus é glorificado através da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor Argemiro.